que a pergunta outras pessoas poderiam... Repita aí para mim, eu não sou professor. Outras pessoas da congregação, outros irmãos da congregação, né? Eles podem ajudar o pastor nesse pastoreio? Ou essa função de pastorear é somente do pastor? Nós precisamos assim separar. Na hora que você fez a pergunta, me veio agora a mente na hora e agora volto a dizer. Existe pastorear e discipular. E a gente às vezes confunde as coisas. Mateus 28 fala que todos podem discipular. O que é discipular? Ensinar. Sim. Agora, o pastor, ele tem uma vocação, por exemplo. Se você pega, o que é um pastor? Um pai. Sim. Nós temos aqui filhos, sim ou não? Claro. Sim. Espero que todos nós tenham mais de um. Todos têm mais de um? Todos. Pronto, aí você vai entender mais o que é um pastor. Sim. Quando um irmão tem alguma deficiência ou faz alguma coisa que não agrada ao pai ou à mãe, não é? Sim. O irmão, ele não tem esse sentimento de corrigir para melhorar. Claro. É isso que muitos não entendem a ideia do pastor na igreja, dos irmãos. Sim. Quando há um problema, muitos irmãos não têm o sentimento do pastor. Claro. Muitos querem condenar. E o pastor quer corrigir para acertar. Porque na cabeça do pastor, todos são seus filhos. Sim. O pastor. Sim. Então, o irmão, ele não tem a visão do pastor, por isso. Porque na visão de um irmão, sempre é competição. Claro. Se a gente pega nossos filhos, eles competem o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a atenção do pai, o tempo todo a atenção da mãe, quem tira a nota mais alta, quem chega primeiro, quem corre mais. Então há uma competição e que isso é normal para quem está com um coração de ovelha. Sim. É por isso a necessidade do pastor. Do pastor. Porque o pastor corrige todo mundo, mas quer que todos cresçam. Claro. Ninguém fique para trás. Claro. Então existe uma diferença de apacentar e discipular. O que Jesus diz em Mateus 28 é que todos podem discipular, porque todos têm algo para ensinar. Claro. Agora, o apacentar é uma vocação. É um chamado que Deus vai te dar, que não é o homem que dá. Sim. É Deus. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Ele designou quem? Cristo. Sim. Então, ele dá a você uma capacitação, esse sentimento profundo de apacentar, de cuidar. Isso ao santo do ministério. Sim. Né? Para a obra do Aí ministério. entra os 5 ministérios, mas nós estamos tratando um pouco sobre apacentar. Sim. Que é essa ideia mais de... Claro. Porque os 5 ministérios devem funcionar. Não só na igreja local, como a igreja universal, né? Sim. Aí só que não se resume aos 5 ministérios. Né? Claro. Ele vai escolhendo e cada um fazendo a sua função, o corpo é edificado. Mas como nós estamos trazendo o apacentar, existe o nível que o pastor Jacques falou. Pequenos grupos, você vai levantando líderes e ali. Só que na cabeça de muitas ovelhas é que só o líder pode discipular. Sim. Claro. Sim. Que só o pastor é que tem que ensinar. Claro. Então, a expressão de discipular, que é ensinar, e o contexto fala de ensinar a guardar, ele compreende que todos devem conhecer a doutrina. Dentro disso que o Nilton está falando, deixa eu só ler um versículo aqui. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Está vendo que o ensinar é um pouco separado de apacentar? Porque ensinar todos temos que fazer. Agora, para me ensinar, eu preciso saber. Sim. Para discipular, eu preciso ser discípulo. Eu não posso discipular alguém que não seja discípulo. É por isso que tem coisas que o discípulo não pode, tem que chamar o pastor. É por isso que Moisés, a sua fala foi muito importante, porque quando o sogro diz para Moisés um líder, é uma das coisas que o líder deve ter, humildade. Sim. O pastor não é aquele que sabe tudo. Claro. Ok? Moisés, por mais que foi chamado por Deus, ele tinha coisa para aprender. E aprende de um camarada que ele acho que nunca imaginou que poderia ensinar. Sim. O sogro dele. Claro. Chega para ele e vê ele naquela situação, diz: olha, Moisés, levanta homens agora, cheios do Espírito Santo, não apegado à ganância, volta para Tito, volta para... Então, as mesmas características de um diácono, de um pastor, né? Acrescentado só que o pastor ele tem um ministério de apacentar. Que esse eu acredito que é o tema central de hoje. Nós estamos aqui. Né? Eu acredito que nós devemos abordar muito essa questão, o que não é pastorado, porque a coisa não está boa. Sim, sim.
As pessoas em igreja cheia não é sinônimo de pastorado. Ok? Abarrotado de gente. Sim. Ok? Então, uma situação que ele contou, que as pessoas começaram a ver na família dele, na vida dele, da esposa, dos filhos, um discipulado, uma referência, né? Que aí eu quero, um exemplo, que aí eu quero entrar aqui. Em 1 Coríntios 4, que é um dos textos que Deus colocou no meu coração para estar aqui. Rapaz, sim. 1 Coríntios 4. Aqui, ó. Tá vendo? Jesus. Pessoal, eu arrepiei. Tá aberto aqui. A camisa aí não deu para ver. A camisa não deixou. Mas essa é a ideia que Paulo descreve a igreja de Corinto, a ideia de pastor. Sim. E aí, hoje nós temos muitos tutores. Pronto. O tutor... ele não tem preocupação com o teu aprendizado, ele tem uma preocupação com o ensino. É isso aí. Existe a diferença. Porque tem gente que se preocupa no conteúdo de ensinar, mas não se preocupa se as pessoas estão aprendendo. Sim, claro. Sim. E o pastor, como diz Paulo aqui em Corinto, ele diz, pois ainda que vocês tenham 10 mil tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Ele está falando aqui de pastor. Justamente. Pois eu vos gerei. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, eu suplico-vos que sejam meus imitadores. O pastor é alguém que as pessoas podem imitar. Sim. É por isso que eu bato na tecla da ideia do pastor ser referência com a sua família, homem de uma mulher só e de um casamento só. Homem de uma mulher só e de um casamento só. Sim. O segundo casamento te desqualifica ser pastor. Sim. Homem de uma mulher só, de uma palavra só, homem de bom testemunho na comunidade, de uma boa índole, de uma boa fala, né? Irrepreensível, que a palavra significa que não necessita de repreensão, não que não podemos aprender e devemos aprender, mas a palavra, o contexto é esse. É alguém libado, que governa bem sua casa. Que governa bem a sua casa, que tem os seus filhos sob a disciplina do Senhor. Então são essas características bíblicas. Sim. Não é se você é mestre, se você é doutor, se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você fala bem, se você fala 3 línguas, se tem... Não! O contexto não é esse. O pastor, como disse Paulo, é alguém que as ovelhas podem imitar. Então nós